Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou aqui Augusto, ou Malboro, para os mais conhecidos ou não, mas enfim. Vamos começar aqui mais um vídeo, uma análise precisamente. Eu vou fazer alguns comentários em cima desse corte aqui do Monark em relação à liberdade de expressão. Vamos assistir todos juntos, porque eu ainda não assisti esse vídeo, e vou fazer alguns acréscimos aí enquanto o vídeo vai rolando. Dá play aqui, espero que vocês estejam prontos. Eu me preocupo com liberdade de expressão, pô. Agora, é claro que o mundo não é tudo permitido. Você não pode sair assaltando as pessoas na rua ou roubando banco. Não, e às vezes eu acho que... Não queria entrar nisso. Eu não entendi. Assim, vamos ser muito claro aqui, já está no começo. O Monark não se preocupa realmente com a liberdade de expressão. Ele tem uma preocupação leve com a liberdade de expressão. E ele tem uma preocupação ainda muito maior de um evento passado que aconteceu com ele. Para vocês que não sabem, o Monark, há um tempo atrás, ele foi cancelado num... Deixa eu ajeitar aqui a câmera um pouco. Opa. Acho que assim fica melhor, né? Não sei, vamos lá. O Monark, ele foi cancelado, né? Existiram várias tentativas de cancelamento do Monark ao longo do Flow Podcast. Se você não sabe do que aconteceu, infelizmente você está fora dos eventos que circundeiam a sua existência. Mas o Monark, ele foi... Tentaram cancelar o Monark várias vezes, com o negócio nordestino. Tentaram cancelar o Flow várias vezes, por diversos motivos aí, na mídia, não sei se comum. No Twitter, principalmente, no YouTube e tal. Vários influenciadores tentaram cancelar o Monark. Não porque o Monark esteja sendo um antagonista às grandes empresas e às grandes mídias que nós temos aqui no Brasil, Globo e afins. Isso não tem nada a ver com isso. Eu discordo completamente desse discurso que o Monark tem de acreditar que ele está sendo alvejado por ele estar levantando uma bandeira e uma causa muito nobre. Apesar de achar a causa muito nobre, não acredito que as mobilizações dos influenciadores em torno dele sejam por conta disso. Na verdade, as pessoas se voltam contra o Monark, influenciadores e afins, simplesmente porque o Monark está falando sobre coisas que eles não querem ouvir. Tá? Isso é diferente de o Monark estar levantando uma oposição à mídia tradicional e ao progressismo, etc. Não é tudo muito bem estruturado assim. Na verdade mesmo, o que incomoda as pessoas que atacam o Monark, os influenciadores que vão contra o Monark, é porque o Monark está falando de coisas que eles não gostam. Então, pelo fato de alguém estar levantando uma coisa que você não gosta, e esse canal está crescendo, né? Você assistia esse canal porque existiam diversos cortes sendo realizados, e muitos desses cortes com um viés não necessariamente maldoso, mas que acabaram influenciando de forma maldosa a própria produção de conteúdo que o Monark tem. Porque são pequenos cortes de afirmações fora de contexto de 3, 4 horas de conversa que eram feitas. Então o Monark, ele começou a ser cancelado, não exatamente porque ele estava sendo uma oposição, mas possivelmente porque ele estava incomodando diversos grupos de pessoas que, sei lá, feministas, pessoas de movimento LGBT, movimentos de antirracistas, e esse tipo de movimento anti-ódio, né, que se intitula bastante como anti-ódio. E pelo fato de ele estar levantando assuntos e tópicos que basicamente é um tabu, né, se tornou um tabu, enquanto várias coisas deixaram de ser um tabu, várias coisas se tornaram um tabu. Então você falar sobre o partido lá do bigodudo, ou então você falar sobre as questões, ser um pouco contra, um tanto quanto crítico em relação a movimentos homossexuais, LGBTs e afins, ou movimentos raciais, faz com que incomode as pessoas. Né? Até porque essas pessoas não têm um pensamento muito bem estruturado do que elas defendem. Elas apenas defendem por emoções. Que é o mesmo caso que do Monark. Ele queria falar sobre aqueles assuntos, ele queria criticar aqueles assuntos, ele queria ter conversa sobre aqueles assuntos com pessoas específicas, e acabou que as pessoas ao redor não gostaram. Não foi nenhuma grande movimentação das grandes mídias, ou nada desse tipo. Tá? Foi meramente incômodo. Eles estavam incomodando pessoas que não queriam saber que pessoas estavam falando sobre aquilo. Até porque eles interpretam que aquilo que o Monark estava falando naquela época e até hoje é um movimento de ódio. Né? E como essas pessoas são do grupo do amor, né? Qualquer coisa que seja o ódio, mesmo que não seja muito bem dito, porque isso é o ódio, não existe nenhuma argumentação em prol do porque isso é ódio e o que você defende é bom, as pessoas ficam meramente com raiva. Existem influenciadores que têm inveja, né, do Monark, isso acontece em qualquer meio, e existem pessoas meramente que têm raiva do Monark por ele estar falando sobre assuntos que o Monark que eles não gostam que seja falado. Então você junta influenciadores que têm uma carga grande de inveja da produção do tipo de conteúdo que o Monark tem, no Flow e agora no Monark Talks, e você junta com pessoas que estão ensandecidas, tentando combater aquilo que elas supostamente odeiam meramente por razões emocionais. E você junta gasolina com fogo, entende? É só isso.
não acho que chegue a esse movimento que o monarca tenta acreditar de ser um antagonista, de ser um grande rival, um ferrenho adversário das grandes mídias. Para mim, isso passa longe. Tá? Isso assim, tá muito passando longe desse tipo de coisa, tá bom? Para mim, não se conecta isso. Isso para mim é muito estrutural. Os seres humanos não são, principalmente instituições e grupos e arranjos de pessoas, não são tão estruturais assim. Existem pessoas de grupos de esquerda, por exemplo, feministas, essas pessoas elas estão todas juntas por uma coisa em comum, que elas odeiam, por exemplo, o patriarcado. Então, por elas odiarem o patriarcado, não existe uma estrutura ali, vamos destruir o monarca. Vamos acabar com a raça desse desgraçado. Vamos primeiro incentivar com que os cortes, não sei o quê. Não existe essa estrutura. É meramente ódio, é raiva. Dá para fazer um conteúdo do monarca. Vamos começar a enxergar assim, que talvez a gente consiga ter uma imersão maior nas coisas. Segundo ponto aqui, já no começo, é que o monarca não é tão realmente contra a censura. Até porque quando você é a favor da liberdade de expressão, você é a favor da liberdade de expressão independentemente da mensagem que ali seja passada. Né? Quando a gente está falando de livre-arbítrio, a gente está falando de liberdade de expressão, a gente acredita que aquilo que é falado, ele não tem um potencial de fazer alguma coisa na pessoa que não já exista nela. Então, quando você, por exemplo, eu quero que dê fim à vida de João. Né? Desculpe se você é João, né? Mas você acreditamos, num senso geral, que quando você fala que você quer que dê fim à vida de João, que você não tenha potencial, enquanto pessoa, de conseguir inferir na atividade da outra pessoa de maneira direta, até porque ela não é um robô seu. Se caso fosse verdade, era só o monarca começar a pedir dinheiro para as pessoas. Todo dia, me dê todo o seu dinheiro. Então as pessoas não vão dar todo o dinheiro para o monarca. Então, sendo assim, esse comando que o monarca dá, ou que ele poderia dar, ou que pessoas possam dar de eu gostaria muito que dê fim à vida de alguém. Esse comando não pode ser interpretado como sendo culpando essa pessoa que está fazendo esse tipo de alegação, porque se fosse outro tipo de alegação, ela não cumpriria, como, por exemplo, dar todo o dinheiro para o monarca. Trabalhe para mim de graça. As pessoas não... Quero que todos vocês trabalhem para mim de graça. Se essa afirmação que eu faço, quero que todos vocês trabalhem para mim de graça, ela não consegue exercer em você com que você haja de acordo com o que o monarca está pedindo, é porque é contra as suas vontades. E se o monarca ou alguma outra pessoa falar sobre dar o fim à vida de João, e essa pessoa exerce, é porque essa pessoa tem vontade de exercer esse ato. Então é por isso que é essa forma que é considerada a liberdade de expressão, em ser um ponto mais verdadeiro, digamos, o seu princípio. É que nós não temos capacidade de comando suficiente que seja opositiva à vontade da outra pessoa, que você não esteja apontando a arma, que você não subverta as vontades da pessoa a fim da sua própria vontade. Então, como você está falando, né, eu quero que dê fim à vida de João, você não está apontando a arma para ela, você não está, de forma concreta, fazendo com que ela haja contra as vontades dela. Ela só vai agir de acordo com aquilo que já tem vontade dela de exercer, tá bom? Então, isso é liberdade de expressão. Qualquer outra coisa que seja fora disso não é liberdade de expressão, é basicamente censura mínima, ou censura velada, ou uma censura de acordo com determinadas vontades que o próprio sujeito tem. Então, sendo assim, se a censura vai ser em cima das vontades do monarca e sobre o que o monarca acredita, não existe, por exemplo, problema nenhum no que o Xandão está fazendo, né? O que o Xandão está fazendo é também limitar a liberdade de expressão de terceiros mediante a sua própria interpretação dos fatos e não de acordo com os fatos de forma concreta. Então, é uma inversão do fato, entende? Então, se o monarca é a favor que censurem pessoas que digam eu sou a favor, dê fim à vida de João, então o monarca também deveria concordar com o Xandão quando ele manda prender uma determinada pessoa, porque são vieses de interpretação. Viés de interpretação por viés de interpretação, o que vence é aquele que tem mais poder sobre as pessoas. E hoje, quem tem mais poder no Brasil, sem sombra de dúvidas, é o Xandão, por causa da força da coerção. Então, é simples. Então, a grande questão é que o monarca, nessa linha de argumentação, que eu já vi ele exercendo em outros vídeos, ele queria ser um Xandão. Ele quer limitar aquilo que ele não quer ouvir, e ele quer limitar aquilo que ele não quer ouvir, e ele quer tornar mais acessível aquilo que ele quer ouvir. Então, a diferença aí é meramente o grau. Né? Mas até nisso, no grau, também é motivo de discussão.